Boa noite, alunos do 5º ano da EJA. Meu nome é Fátima da Silva, sou professora da Escola Municipal Estela Brandão Campelo. Nosso vídeo aula de hoje é um artigo de opinião. A guerra contra os mosquitos, a ameaça da dengue. É uma aula de ciências e é um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Um artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre o determinado tema. No caso aqui, está falando sobre a guerra contra os mosquitos, a ameaça da dengue. E por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião, de artigo de opinião, que tem como características informar e persuadir o leitor sobre o assunto. É comum encontrar circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Por isso, o autor geralmente ele apresenta seu ponto de vista sobre o tema em questão através do artigo de opinião. Então, no caso da dengue, a dengue é o quê? É uma doença febril, grave, causada por um vírus transmitido por picadas de insetos, especialmente o mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito, ele precisa de água parada para ele se proliferar. Então, se ele vê a água ali, pode ser limpa, suja, ele vai proliferar. Porque os ovos dos mosquitos podem sobreviver por 1 ano até encontrar as melhores condições para ele se desenvolver. Após picar uma pessoa infectada com vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Os principais sintomas da dengue são febre alta de 38,5 grau de febre, dores musculares intensas, dor no movimento dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas avermelhadas no corpo, tá? Esses são os principais sintomas da dengue. E como que a gente pode fazer para prevenir a dengue? A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito, eliminando água armazenada, que pode se tornar possíveis criadores, deixar, por exemplo, até uma tampinha dessas garrafinhas PET, se tiver água, pode dar o mosquito da dengue. Então, tudo que se você ficar armazenando, caixa d'água sem tampar, piscina, se não estiver usando, aquela vez ela está sem uso e sem manutenção, porque quando ela está limpinha, tratada com cloro, não tem problema nenhum, ela está sendo usada, mas quando ela está parada, sem seu uso, está suja, não tem manutenção nenhuma, então também pode dar também. Então, tampinhas de garrafa, igual eu falei, galões de água, entendeu? E tudo tem que estar tampado, caixa d'água, entendeu? Se tiver pneus, tem muita gente que deixa pneu lá, jogado no terreiro lá, aí vem a chuva, aquilo vai acumulando água, quando você vê, tá cheio do mosquito da dengue lá. Vasos de planta, você tem o vaso de planta e tem aquele pratinho por baixo, você deixar acumular água ali, normalmente é bom você colocar terra, areia, entendeu? Para não acumular água, ou então não deixa o pratinho,
Vai lá, água a planta, deixa no lugar lá para escorrer a água e volta para o mesmo lugar. Tira o pratinho para não acumular água, tá? Porque são os possíveis criadores do mosquito, tá? Durante o dia, quando os mosquitos são mais ativos, uma das medidas adotadas, principalmente durante surtos de dengue, pode usar roupas que minimizem a exposição da pele, entendeu? E proporciona alguma proteção às picadas, porque eles mordem de dia, tá? Então, assim, pode usar também repelentes, tá? Passar repelentes, inseticidas, podem ser usados seguindo as instruções do rótulo, tá? Porque tem gente que tem até alergia com os repelentes, com os inseticidas, então aí não pode. Mosquiteiro, né, que proporciona uma boa proteção para aqueles que dormem durante o dia, como bebês, pessoas que trabalham à noite, os trabalhadores à noite, aí, né, trabalha à noite, tem que dormir de dia, entendeu? Trabalhadores noturnos. Importante manter a higiene dos locais para evitar a água parada, tá? E a melhor forma é não deixar a água parada mesmo. Por isso, é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda a população. Porque às vezes eu cuido da minha casa, mas o meu vizinho não está cuidando da casa dele. Então, eu posso pegar dengue. Então, toda a população tem que estar se policiando quanto a isso. Olhando se tem alguma tampinha no terreiro, se tem alguma coisa com água, entendeu? Até assim, por exemplo, quem tem galinha no quintal, trocar água, limpar, lavar a vasilha das galinhas, tá? Então, gente, lá no caderno seus, pedagógico, então tem esse texto, que é um artigo de opinião, a guerra contra os mosquitos, ameaça da dengue, tá? E tem o perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A dengue, doença infecciosa febril, causada por um vírus, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que precisa ter sido erradicado no Brasil e de outros países da América Latina. A urbanização acelerada e a lentidão do governo em restabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram facilitando a volta desses transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram as condições ideais para se reproduzir em pneus, ferros velhos, entendeu? Também depósitos de lixo, em locais que tem água limpa e parada ao mesmo tempo, ou a água suja, como vaso de planta, cisternas, entendeu? Que é comum muito nas grandes cidades. Com maior quantidade de mosquitos, transmissores e de criadores, onde eles podem colocar os ovos. Cresceu o número de pessoas expostas à infecção. Atualmente, a dengue é uma doença transmissível, mas preocupante em toda a região, né? No Sudeste, entendeu? Em todos os lugares. Tá? Na realidade, o surgimento da dengue é um resultado da expansão do homem para as áreas da floresta há muitos séculos, provavelmente na África. No meio silvestre, o vírus era mantido sob controle, sendo transmitido de forma inofensiva por insetos para macacos que não desenvolvem a doença, tá? Explica o Antônio Érico Guimarães, pesquisador da Fiocruz. Esses insetos acompanharam o homem em suas imigrações e provavelmente chegaram ao Brasil com os navios negreiros há mais de 100 anos. Também por navios fora levados para o Sudeste Asiático, Sul do Pacífico, Ilhas do Caribe e outros países da América Latina. Esse texto, gente, foi tirado de uma revista Horizonte Geográfico São Paulo, edição Horizonte, número 121, 2009. As atividades relacionadas ao texto. O texto apresentado acima é um artigo de opinião, uma propaganda, um conto ou uma fábula. Aí vocês vão marcar
na letra. 2. O artigo de opinião que você leu expõe e defende uma ideia ou narra uma história. Vocês vão explicar. 3. De que material impresso esse texto foi retirado? 4. Segundo o texto, o que é dengue? Vocês vão explicar. 5. De acordo com o texto, o mosquito parecia ter sido erradicado do Brasil e de outros países da América Latina. Entretanto, algumas condições acabaram facilitando a volta desses transmissores. Que condições foram essas? Letra A, o aumento exagerado da população, o aumento exagerado da poluição do ar, da água, do solo. B, a ingestão de alimentos contaminados com grande quantidade de agrotóxicos. C, a urbanização acelerada e a lentidão das medidas de vigilância epidemiológica. E D, a utilização de água contaminada por esgotos para irrigar as plantações. Então, a resposta que você achar que está correta, você vai marcar. 6. Em que locais o mosquito encontra as condições ideais para se reproduzir? Vocês vão explicar. 7. A dengue continua sendo um problema de saúde pública. Assim, conhecendo-se o causador da dengue e o seu vetor, podemos usar como medidas de prevenção. Letra A, vacinação à população contra a bactéria causadora dessa doença. B, eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença. C, eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença. D, distribuição de remédios contra a bactéria causadora dessa doença. A que vocês acharem que é a medida correta, você vai marcar. Número 8. Segundo o texto, existem quantos tipos de vírus de dengue? Letra A, 1. Letra B, 3. Letra C, 4. Letra D, 5. Ou letra E, 7. Marque o que vocês acham, quantos tipos são de vírus da dengue. 9. Qual o nome do mosquito que também pode transmitir a dengue? É o Aedes aegypti, Aedes aegypti ou Aedes aegypti? Então, aquela que você achar que está correta, você vai marcar, entendeu? O nome do mosquito, o nome correto. 10. Qual o continente de origem do mosquito Aedes aegypti? América, letra A. B, Ásia. C, letra Europa. Letra D, África ou letra D, Oceania. Aqui você, continente de origem do mosquito, você vai marcar. Na número 11, quais as prevenções para combater a dengue na nossa cidade? Vocês vão citar. Quais as prevenções que você acha para acabar com a dengue na nossa cidade? E número 12, quais os cuidados que devemos ter dentro da nossa casa? Lugar, né? O que a gente tem que fazer? Então, gente, a aula de hoje é sobre esse artigo de opinião, falando sobre a dengue. Vocês assistam ao vídeo quantas vezes precisar. Façam as atividades com bastante atenção, tá? Aproveitem bastante os vídeos e uma boa noite para vocês.